Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, em segurança em seus lares. Já tava com saudade de vocês, da gente bater um papo gostoso, refletir junto. Então, gente, estava eu voltando para minha casa agora há pouco e são alguns momentos que eu coloco o meu fone e eu vou refletir sobre algumas coisas, vou refletir sobre o meu dia, vou fazer a minha reflexão diária, né? Quem me conhece sabe, né? Quem me acompanha aí já sabe que eu sou assim, eu gosto de fazer as minhas reflexões porque eu sempre aprendo alguma coisa, né? E essas minhas reflexões eu tento trazer aqui, tenho tentado trazer aqui para dividir com vocês, né? Enfim. E aí vem eu, né, voltando para casa, botei minha musiquinha lá e comecei a fazer as minhas reflexões do dia, né? E aí eu pensando nessa situação que a gente está vivendo, né, mundial. Hoje aqui em São Paulo foi anunciado que a partir de segunda-feira a gente vai entrar na fase roxa, que é uma fase muito mais restritiva, né? Então aproveitar para pedir para vocês, por favor, para vocês continuarem se cuidando, tá? É uma fase, gente, vai passar. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se a gente respeitar o que está sendo, a forma que está sendo conduzida as coisas, a gente sai mais rápido disso. Então assim, se cuidem, tá? Continuem se cuidando. É isso que eu peço para vocês. Enfim, então eu vinha refletindo nisso, né? Nessa questão, nesse momento que a gente está vivendo mundial, né? E fiquei imaginando assim, né? Fazendo a minha reflexão. E aí, deixa eu tentar explicar para vocês, para ver se vocês conseguem chegar aqui na no meu pensamento do dia, né? Imagina, imagina o nosso guarda-roupa, né? Tipo, a gente vai bagunçando, né? E aí chega uma hora que a gente fala assim, espera aí que eu vou arrumar esse guarda-roupa aqui, porque tá muito bagunçado e eu preciso pôr ordem nele. E aí geralmente o que que a gente faz, né? A gente vai lá, abre o guarda-roupa, aí se depara com aquela bagunça, né, no guarda-roupa. Daí geralmente a gente pega e a gente derruba tudo que tá no guarda-roupa no chão ou na cama, para poder a gente colocar as coisas no lugar certo de novo, né? Então, assim, é assim que eu enxergo e eu vinha refletindo nisso, né? É assim que eu enxergo o momento que a gente está passando, sabe? Eu acho que a humanidade, a gente chegou num ponto, assim, da nossa vida em sociedade que a gente precisa, tipo, é como se o universo estivesse pondo ordem nas coisas, sabe? Só que para pôr ordem nas coisas, as coisas que estão no lugar errado, elas precisam ser mexidas. Não tem como a gente pôr elas no lugar certo se a gente não tirar elas do lugar errado primeiro. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio, né? Minha reflexão. Então, assim, essa bagunça toda que a gente está vivendo, né? Esse caos que a humanidade está vivendo, faz parte desse processo de reorganização do planeta, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender onde que eu quero chegar. Para vir, para chegar e ter ordem, para pôr ordem nas coisas, primeiro
as coisas precisam ser tiradas dos lugares onde elas estão. Vocês conseguem perceber esse movimento? Eu vinha pensando nisso, sabe? Então eu acho que é bem esse processo que a gente está vivendo. Infelizmente, muitas vidas vêm sendo perdidas, né, nesse processo. Mas eu queria deixar esse convite aqui para vocês, para essa reflexão, no sentido de a gente conseguir enxergar que, apesar de tudo isso que a gente está passando, que é um processo coletivo, não é um processo individual. Vocês percebem isso? Não é um processo individual, é um processo coletivo. Não é eu, somos nós, né? E talvez seja uma das coisas que tenha faltado, que as pessoas não tenham conseguido entender ainda sobre esse momento que a gente está passando. É o coletivo, sabe? O aprendizado é coletivo. Tá, Gabi, o aprendizado é coletivo, mas e aí? Apesar do aprendizado ser coletivo, começa na gente. Então, assim, não adianta a gente cobrar de A, de B, de C, se a gente não faz a nossa parte. E começa com a gente. Começa na gente. A mudança que a gente quer no mundo começa na gente. Né? Eu queria que vocês refletissem nisso comigo. Então, assim, gente, isso que a gente está vivendo hoje é história. Isso vai virar história. Isso já é história. Para os nossos filhos, para os nossos netos, não sei te falar qual a geração que vai estudar 2020, 2021. Mas a gente está fazendo parte de um processo muito importante na humanidade, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer a diferença em meio a tudo isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Ah, Gabi, mas como é que a gente faz a diferença? Gente, começa pela gente. É a gente ter um olhar diferenciado para o outro. É a gente ter a sensibilidade de olhar para o lado, de enxergar as situações, né? De perceber que o vizinho lá, o nosso conhecido, um familiar nosso, tá precisando de alguma coisa e a gente ir lá e se oferecer para dar um auxílio dentro do possível. Então, assim, é o que eu falei um pouco mais para trás, o aprendizado é coletivo. É muito maior do que algumas pessoas estão enxergando isso que a gente está vivendo. Então, assim, hoje eu quero deixar esse convite para vocês, para que vocês reflitam nisso aqui que eu trouxe para vocês hoje. Porque era uma reflexão que eu vinha fazendo agora, voltando para casa. E eu queria deixar esse convite para vocês. Reflitam. Porque a gente está vivendo um momento, mundialmente, que o eu, ele ficou de lado. A gente precisa olhar coletivo, a gente precisa olhar nós, e não eu. Vocês entendem o que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Vocês entendem a grandiosidade disso? Percebe? Então, assim, para um pouquinho aí. Dá uma olhada pro seu lado. Seu vizinho. Um familiar seu.
Manda uma mensagem. Pergunta se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Se vocês podem fazer a diferença nesse momento difícil para todo mundo, se vocês podem fazer a diferença de alguma forma para eles. Tá bom, gente? Eu não vou me prolongar mais para o vídeo não ficar muito grande, mas é esse meu convite para vocês hoje. Tava morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, continuem se cuidando, tá? Fiquem com Deus. Beijo.